Fala galera do canal Matemática Fácil, eu sou o professor Bruno Cavalcante e hoje nós vamos apresentar uma questão do Enem de 2017, uma questão que se refere à função polinomial do segundo grau. É uma função muito interessante, uma questão muito interessante e que exige um pouco de interpretação para resolver essa questão. Então bora lá. Primeiro ele fala, que a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. A pergunta, se a gente está vendo aí a figura 1, figura 2, qual é a medida da altura h em metro indicada na figura 2? 16 terços, 31 quintos, 25 quartos, 25 terços, 75 meios. Então, bora lá. O que a gente pode perceber? Aqui na figura 1 tem uma vista dessa abóbada. E aqui ela é vista de frente. Está vendo que essa abóbada aqui, ela forma uma parábola. Então, se forma uma parábola, ela é uma função polinomial de segundo grau. Toda parábola forma isso. E aqui, ela colocou uma distância de 5 metros aqui, do meio até a ponta dessa abóbada aqui, e marcou que essa distância de 4 metros atinge uma altura de 3 metros. Vamos representar aqui, pessoal, vamos representar essa abóbada aí num gráfico, num plano cartesiano. Acho que fica mais fácil da gente poder resolver essa questão aí. Então, bora lá. Olha só, coloquei aqui a figura separada, figura 1, figura 2, e vamos ver como é que essa abóbada aí, essa parábola, é no plano cartesiano. Coloquei aí do lado, tá vendo? Coloquei aqui a parábola, beleza, passando aqui. Olha só, como aqui ele está traçando aqui uma marca no meio, eu resolvi colocar o eixo das ordenadas, o eixo y, no meio da parábola. Então, por isso que está aqui no zero, tá vendo? Passei o eixo no meio dela. E como está mostrando aqui uma distância de 5 metros, essa parábola, então, tem que passar aqui, do zero até chegar no 5, tá vendo? E do outro lado, do zero até o menos 5, já que os dois lados da parábola são simétricos. Então, ou seja, por esse desenho aqui da parábola, já dá para a gente perceber que as raízes dessa parábola aqui, dessa função polinomial de segundo grau, vão ser menos 5 e 5. Já é uma boa dica para a gente aí. Esse ponto que eu marquei aqui, o ponto B, repara que no x ele é 4, é o mesmo 4 metros que daqui do desenho. Então, quando o x é 4, y aqui, 3 metros. Então, aqui, nesse ponto aqui, eu tenho 3, tá vendo? x4, y3. Essas são as coordenadas do ponto B. E o h aqui, pessoal, é a altura que ele está querendo aqui em metros. Tá vendo? Esse ponto h. Esse ponto h aqui, é o vértice da parábola. Beleza? Então, interessante aí, o vértice da parábola. Mas para a gente achar esse vértice aqui, a gente tem que saber quem é A, quem é B e quem é C na nossa função. Porque a gente não tem a expressão algébrica da função do segundo grau. Então, pessoal, como a gente já viu em algumas outras aulas, toda vez que a parábola ela tem a concavidade para baixo, quer dizer que o A é negativo. E tá vendo que as raízes são simétricas? Menos 5 e 5. São raízes simétricas, uma oposta da outra. Toda vez que isso acontece é porque B é igual a zero. O B é zero. A gente já viu isso em outras aulas. E se B é zero, então essa função polinomial de segundo grau, ela já pode ser escrita dessa maneira, y igual a ax ao quadrado mais c, já que o B aí vai ser zero, beleza? E aí, o que a gente pode fazer para encontrar aí A e C?
que é o interessante para a gente poder achar aquele ponto H lá. A gente pode usar a técnica de soma e produto, que o produto das raízes é C sobre A. Olha só, pessoal, as raízes, a soma das raízes, ó, menos 5 mais 5 não dá 0. Então, é por quê? Porque o B é 0. Tá vendo? Então, por isso o B é 0. E o produto das raízes é C sobre A. Lembra dessa forma? Agora, as raízes são menos 5 e 5. Menos 5 vezes 5 é menos 25. Então, eu tenho que C sobre A é igual a menos 25. Eu já tenho isso aí garantido, beleza? Mas só por isso aí não resolve nada. O que eu vou ter que fazer? Galera, é o seguinte, é um macete, olha só. Toda vez que a gente tiver um gráfico e a função, só a expressão algébrica dela, uma maneira da gente encontrar a expressão algébrica é usar os pontos que o gráfico nos dá. No caso, esse gráfico me dá o ponto B aqui, ó, que é o ponto 4, 3. X é 4, Y 3. Então, vou usar, vou chamar essa equação aqui de 1, vou usar o ponto B, 4, 3. Beleza? Usando esse ponto B, que é 4, 3, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa função aqui, ó, nessa expressão algébrica aqui, ó, onde for y, eu vou colocar 3, e onde for x, eu vou colocar 4. Então, eu vou ficar assim, ó, 3 é igual a vezes 4 ao quadrado mais c. Tá vendo? Substituindo o ponto B. Vou chamar essa equação de equação 2, tranquilo? Então, de 1 e 2, temos o seguinte, ó, um seguinte sistema. C é igual a menos 25A, né? Porque é só a gente multiplicar cruzado aqui, ó, nessa primeira equação aqui. E resolvendo a potência na equação 2 aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. Então, eu vou ter 16A mais C igual a 3. Beleza? Então, substituindo 1 em 2, né, colocando a equação 1 dentro da 2, ou seja, no lugar de C, vou colocar menos 25A. Então, eu tenho 16A menos 25A é igual a 3. Isso me dá menos 9A igual a 3. Jogando menos 9 para o outro lado, vamos ter menos 3 nonos, né? O 9 vai passar dividindo. E mais com menos é menos. Simplificando essa fração, vou ter menos 1/3. Então, já encontramos o A igual a menos 1/3. E esse valor é interessante porque a concavidade da parábola é para baixo. Então, o A tem que ser negativo. Já nos ajuda aí. Agora, vamos achar aqui quanto vale o C. O C, ele é só substituir. No lugar do A, colocar menos 1/3. Então, eu tenho C igual a menos 25 vezes menos 1/3. Menos com menos é mais, né? E 25 vezes 1/3 é 25/3. Então, pessoal, achamos quem é o A e quem é o C. Já temos a minha expressão algébrica. Mas espera aí. Olha como é que é mais rápido de resolver. O C, ele não é responsável por nos dizer onde que a parábola intercepta o eixo Y? E onde que a parábola está interceptando o eixo Y aqui? No H. Beleza? Vai estar interceptando no H. Então, eu tenho o seguinte, que o C é a mesma coordenada do ponto H. Então, ou seja, H ali também vai valer 25/3. Ou seja, essa altura H aí é de 25/3 de metro, que é a letra D. Tranquilo, pessoal? Aí, ó, fácil de ver? Então, eu gostaria aí que vocês, né, dassem um comentário aí, ver se achou difícil, se achou fácil essa maneira que eu resolvi. Existe outras maneiras de resolver também. Eu escolhi colocar o eixo Y no meio da parábola ali, mas existe uma maneira que você não precisa colocar ali no eixo, você pode colocar, em vez ali de colocar no meio, pode colocar na ponta, onde eu coloquei o menos 5, você tem essa outra opção também. Mas essa aqui foi a opção que eu achei que fosse mais fácil. Mas
Deixa aí o comentário de vocês aí, se vocês gostaram dessa resolução aí. Inscreva-se no canal, deixe seu like aí para dar uma força para a gente continuar publicando aulas aí para você mesmo não perder nada, viu? Um forte abraço para vocês e vamos estudar para o Enem aí que já está quase chegando a hora, viu? Até mais!